Hello, seja bem-vindo! Se você quer melhorar sua leitura em inglês, você está no lugar certo. Eu sou a professora Simone e posso te ajudar com isso. É por isso que eu criei o curso Reading from Zero, que significa leitura a partir do zero. É isso mesmo, eu vou fazer uma série de aulas com você para a gente ser capaz de ler em inglês do zero. É por isso que nós vamos começar da estrutura base para poder ver as estruturas mais complexas daí em diante. E eu quero te convidar a fazer essa jornada comigo. Eu vou começar com a estrutura base de inglês. Então, eu vou tirar aqui o texto e colocar sentence. O que é uma sentence? Sentence é uma frase, a frase básica em inglês. Como é formada a frase básica em inglês? A gente pode pegar aqui um exemplo para comparar. A gente fala, o menino comeu o bolo. Ué, mas não é em inglês? É em inglês, só que eu quero fazer aqui só uma ligação rápida com você. O menino comeu o bolo. Em inglês, a gente fala, the boy ate the cake. Veja que a estrutura é exatamente igual. A gente tem aqui a ordenação do assunto, né? De quem se fala. A gente está falando aqui do menino. A gente tem a ação dele, o que ele fez, a ação que ele praticou, e sobre o que recaiu a ação do verbo. Então, a gente tem aqui a mesma ordem aparecendo em inglês. O menino comeu o bolo. Só que em português a gente pode bagunçar isso um pouco, né? A gente pode começar a frase, por exemplo, o bolo, o menino comeu. Veja que em português a gente tem uma facilidade de reorganizar a frase, que em inglês não é possível. A gente tem a mesma frase com a mesma organização o tempo inteiro. Isso aqui, se eu fosse escrever em inglês, estaria completamente errado. E isso, então, eu quero chamar a sua atenção, que é uma vantagem, né, que a gente tem em inglês, essa constituição mais previsível da frase. Então, como é constituída a frase em inglês? Vamos começar aqui. The sentence, a frase. A frase em inglês é constituída do assunto, né? Que é o que se fala, vamos chamar de o tema da frase, também conhecido como o sujeito, e temos também o que se fala. O que se fala desse sujeito? Então, nós temos a frase sendo organizada desse jeito, como nós vimos, né? O menino, que seria o tema, né? O assunto, o que se está falando, e o que se fala dessa pessoa, também conhecido nas análises como o predicado. O predicado é todo o resto. Nós temos o assunto e o predicado, o que se fala desse sujeito. Em seguida, nós temos diversos tipos de predicado, né? Pode ser realizado como uma ação propriamente dita, como a gente viu anteriormente, que o menino comeu o bolo, de fato. Pode ser realizado como um estado ou pode ser realizada por meio de uma posse, uma sinalização de que alguém possui determinada coisa. Então, essa é a constituição básica da frase, é isso que você tem que ter na cabeça desde a aula 1. A frase em inglês é ordenada e ela não muda dessa forma aqui que eu apresentei. Nós temos o tema, que também é conhecido como o sujeito, e nós temos o que se fala desse sujeito, também conhecido como predicado. O predicado é formado de uma ação ou ele simplesmente denota um estado desse sujeito e pode indicar também uma posse do sujeito. Quando a gente tem uma ação, a gente tem um receptor da ação. Muitas vezes, a ação do verbo tem um receptor. Então, pode ter um receptor ou não. Vou dar um exemplo. Uma ação é o verbo dormir. O verbo dormir não tem um receptor,
Mas o verbo comer, como a gente viu, tem um receptor, que é o bolo. No exemplo que a gente viu, o menino comeu o bolo. The boy ate the cake. The cake seria o receptor. Então, nas próximas aulas, nós vamos aprofundar o estudo do predicado e eu te vejo na próxima aula. Agora, se você quer aumentar rápido o seu vocabulário em inglês, adquira desde já a lista das 500 palavras mais usadas em inglês. E para adquirir a sua lista, é só clicar no link que está aí na descrição do vídeo. Agora, se você quer praticar inglês com testes rápidos, eu te convido a participar do meu grupo no Telegram. E você só precisa também clicar no link aí que está na descrição do vídeo, ok? See you next class. Te vejo na próxima aula. Bye, bye!